O Traficante. Humberto Fabre pelo Espírito Jair dos Santos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. A história apresenta sem disfarces como funciona a grande rede que tem levado tantas pessoas para o narcotráfico e revela o abismo desafiador que acabam tendo que enfrentar. Neste incrível drama do menino ingênuo, que deixa o convívio familiar para estudar na capital e encontra desafios que jamais imaginou enfrentar mundo afora. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro. Capítulo 1. O menino do interior. José nasceu no Brasil, em uma cidade do interior paulista. Começou a trabalhar cedo com seu pai, respeitável sitiante, cuja propriedade produzia em larga escala frutas e legumes. Estudou na pequena cidade até o ensino médio e sabia desde o princípio que um dia teria que se mudar para a capital, uma vez que as universidades estavam lá instaladas. A vida do garoto tímido era extremamente pacata e religiosa. As missas aos domingos faziam parte da programação determinada por sua mãe. A parte da tarde estava reservada para a sessão de cinema, o único existente na cidade. A diversão era sempre garantida, com filmes de cowboys e de ficção científica. José não apreciava os romances. Achava que todos, de uma maneira geral, eram melosos para o seu gosto. A vida transcorreu sem muitas novidades até seus 18 anos, quando completou seus estudos e procurou ingressar na faculdade. Tinha definido a escolha de sua profissão, seria um engenheiro agrônomo. Namoro sério não fizera parte de seus planos, pelo menos por enquanto, apesar de não faltarem pretendentes. Sendo filho único, um dia herdaria a propriedade de seu pai e, possuindo maior conhecimento, aliado à experiência, tornaria o negócio da família ainda mais rentável. Mudou-se para a capital, levando consigo os sonhos e a promessa de retornar em breve. Prestou os vestibulares como de praxe e, sendo muito estudioso e esforçado, foi eleito para uma das melhores universidades do estado. Exultante, comunicou aos seus pais que explodiram de alegria, até porque o herdeiro seria o orgulho da família. Prepararam uma festa convidando amigos e parentes. Foram todos até a estação ferroviária para recebê-lo. Um clima de felicidade intensa envolveu o coração de cada participante. Por ser uma cidade de proporções acanhadas, as notícias corriam soltas e até o prefeito passou na estação para cumprimentar o jovem que dava seus primeiros passos para uma futura e bela carreira. Rapidamente os dias se passaram e José finalmente retornou à capital, para iniciar seu curso. Sua manutenção não seria difícil. O pai lhe entregaria uma mesada razoável e sobraria algum dinheiro até para sair com os amigos nas festas de finais de semana. Como costumava acontecer com parte dos jovens, não todos obviamente, a cidade grande encantou-o com as ofertas de diversão. A capital não adormecia, sendo possível encontrar lugares para frequentar durante toda a noite. Mas era preciso desfrutar com moderação, pois teria muitos anos pela frente e seus objetivos de formatura profissional vinham em primeiro lugar. Para alguns colegas, essa postura não era bem vista, porque a juventude passava logo e não desfrutá-la integralmente seria perder a melhor fase da vida. José, no entanto, resistia bravamente aos apelos tentadores e irresponsáveis. A educação oferecida por seus pais norteava seus valores e fazia frente às ofertas que eram repetidas incansavelmente. Seus companheiros administravam o tempo com uma dose exagerada de lazer e pouca ou quase nenhuma responsabilidade com os objetivos de estudos traçados inicialmente. Dessa maneira, associou-se a colegas de classe interessados em estudar e encerrar essa fase no prazo determinado. As festas e a diversão deveriam ter hora certa e para ele não estavam em primeiro lugar. Nas ligações telefônicas que fazia para a família, recebia sempre o apoio dos pais queridos que, orgulhosos, o estimulavam a seguir na direção escolhida. Era importante o seu retorno breve para inserir-se na administração direta da propriedade.
O primeiro semestre passou sem grandes novidades para aqueles que se dedicavam aos estudos, que exigiam muito, mas onde o resultado era compensador. Em suas primeiras férias, apesar dos convites de alguns dos novos amigos, para viajar rumo às praias belíssimas na região nordeste do país, o rapaz optou por visitar os pais e os antigos amigos da cidadezinha, para onde retornaria definitivamente, em breves anos. Em outra festa preparada pelos seus pais, o filho querido parecia ter ganhado um concurso importante. Já havia transcorrido um semestre, onde o rapaz saíra como um vencedor. Os parentes novamente acorreram. Muitos curiosos queriam saber como era viver na capital. Os amigos que ficaram também tinham grande interesse, incluindo Neide, uma coleguinha de infância, para quem ele havia dito que um dia se casaria. Promessas de crianças, naturalmente. Mas, como bom trabalhador, interessado no seu futuro negócio, enquanto descansava, carregava pedras. Nos dias em que estivera na casa paterna, voltou às atividades junto ao pai e aos funcionários da propriedade. Algum tempo depois retornou para a cidade grande, deixando os corações saudosos e cheios de esperança. Capítulo 2. Más companhias. A ampulheta do tempo escoava-se rapidamente. José se empenhava ao máximo, estudava até altas horas no quarto que alugara em uma pensão. O ambiente era agradável e limpo e o senhorio extremamente gentil. Por vezes, José preferia fazer suas refeições em seu quarto mesmo, para não ter que abandonar as leituras e pesquisas. Nos finais de semana, o rapaz fazia consultas regulares na biblioteca de sua universidade. Visando maior aprofundamento, pesquisava artigos escritos por especialistas de sua futura área de atuação. Queria concluir o curso de agronomia com louvor, e era considerado um dos primeiros de sua turma, sendo motivo de orgulho para familiares e amigos, principalmente para seus pais, que faziam esforço descomunal para manter-lhe em condições razoáveis na capital. O custo de vida da grande cidade era mais elevado que no interior do estado, a diferença girava em torno de 30% em todos os itens. Os valores dispendidos eram retirados do orçamento familiar, exigindo sacrifícios mais acentuados. Entretanto, algo não ia muito bem com a saúde de José. A imposição exagerada de esforços começou a se manifestar em um estresse que gradativamente se acentuava. Enfermidade silenciosa que surge e implanta-se sem que o indivíduo possa dar-se conta. Inicialmente certa irritabilidade, seguida de alergias pelo corpo. O jovem possuía o vírus do herpes, que se manifestava quando sua imunidade atingia níveis baixos. Também, os quadros de gripes e resfriados tornaram-se repetitivos e constantes. Sua mãe, principalmente, cuidadosa como todas elas costumam ser, nas ligações telefônicas que fazia recomendava a ponderação necessária quanto aos excessos e a exigência descabida em relação a ser o primeiro da turma nos estudos. Seus pais, dizia ela, não precisavam disso. O importante seria que ele realizasse seu sonho e com o tempo pudesse se tornar um empresário bem-sucedido e feliz com a profissão que abraçava. José ouvia as recomendações sempre calado, mas aos poucos a irritabilidade e a falta de paciência tomaram proporções maiores, o que o levou a evitar as ligações assíduas. Dizia estar por vezes muito envolvido em aulas e afazeres específicos do curso, desculpa que usava com regularidade. Foi nesta época que surgiu a figura de Moacir. Rapaz de fala mansa, que mide as palavras cuidadosamente, sempre muito simpático e alegre, transpirando confiança e determinação. Sua boa aparência escondia o que realmente era, uma serpente, que encantava a presa antes do bote final. Aproximou-se com tato, verdadeiramente auscultando o coração do rapaz do interior, com perguntas simples, entre uma conversa ou outra. Dizia não ir muito bem nos estudos, o que o levaria a refazer mais um semestre. Era jovem e vinha de uma família com posses bastante significativas. Seus pais não costumavam cobrar-lhe muita coisa. Na realidade, era um mentiroso contumaz, que se aproveitava da inexperiência de certas pessoas. Passados mais alguns dias, acercou-se de José ao término da semana de estudos, com um convite.
Meu amigo, como foi a semana? Corrida, Moacir. Não sabia que a universidade exigiria tanto. Percebo que em algumas matérias as escolas que frequentei não se aprofundaram suficientemente. Talvez possa ser isso ou eu não devo ter estudado com o afinco necessário. Que nada, José. Deixe disso. A realidade é que você está tão estressado que as coisas vão se mostrando mais difíceis a cada dia. O remédio para aliviar a tensão chama-se diversão e é algo que eu não vejo você fazer, divertir-se. Aliás, vou a uma balada na casa de um amigo amanhã à noite, com vários colegas, não somente de nossa universidade, mas também de outra cidade. Vai ser uma festa daquelas, muitas mulheres, muita bebida, tudo para todos, porque o cara é endinheirado. Venha comigo e garanto que você irá se divertir como nunca. O que você fazia na sua cidade? Cinema, uma festinha de aniversário ou outra. Churrasquinho com os amigos? As nossas baladas aqui são para valer, duvido que você não goste e não queira repetir. Vou pensar, Moacir, talvez eu vá. Que pensar nada, cara. Amanhã às 9 horas passo para te apanhar com minha moto. Esteja pronto, ok? Está bem, irei contigo. Durante a tarde de sábado, José conversou com um dos seus colegas, que se aplicava nos estudos tanto quanto ele, sobre a festa que iria à noite. Você não quer ir também, Robson? Festas de faculdade já me disseram que são como coração de mãe, sempre cabe mais um. Não é necessário convite, só boa disposição, segundo dizem. Sei não, Zé, quem te deu a dica? Foi o Moacir. Zé, sendo muito honesto com você, eu não vou com a cara daquele sujeito. Parece-me um gosmento. Eu tô fora. A princípio também pensei nisso, mas ando tão cansado que acho que mereço um pouco de lazer. Também acho. Em todo caso, tome cuidado com esse povo que gosta muito de festa e pouco de estudo. Esse tal de Moacir, eu não sei não, já ouvi coisas a respeito dele. O que exatamente, Robson? Deixa pra lá, não quero te influenciar. Às vezes são apenas fofocas e eu particularmente não gosto de repassá-las. Bem, vou andando, porque tenho um trabalho para finalizar. Cuide-se. Está certo, valeu a dica em todo caso, Robson. No horário combinado, Moacir estacionou sua moto em frente à pensão de José. Tratava-se de um modelo importado, dos mais caros vendidos no país. Para os padrões de José, aquilo deveria custar uma verdadeira fortuna. O jovem motociclista vestia-se com grifes caras e refinadas, relógio de pulso caríssimo. Ofereceu o segundo capacete para José, cuja marca também deveria ter um custo elevado. Moacir dava mostras de que sua família era milionária, para poder manter aquela sofisticação toda. Bela moto, Moacir. Vamos, Zé, suba logo, porque a noite nos espera. Chegaram à festa rapidamente, com Moacir mostrando grande destreza em dirigir o veículo, apesar da imprudência. A casa em bairro rico da capital, verdadeira mansão, já contava com um número razoável de jovens. A bebida rolava solta, a maconha também. Comida, que era bom, era servida em pequena quantidade, pois o pessoal estava muito mais interessado em beber e não necessariamente no que comer. Com pouco alimento em seu estômago, José percebeu que as primeiras doses fizeram um efeito maior do que o esperado. O garoto tímido começou a se descontrair e não ouviu a observação feita a seu respeito pelo dono da casa para Moacir. E aí, quem é a figura caipira? Amigo novo ou cliente? Fale baixo, colega da faculdade. Então vamos dar-lhe as boas-vindas, deixando-o muito mais à vontade. Ambos aproximaram-se de José. Zé, esse é o nosso anfitrião, Carlos. Meio alterado pelos primeiros copos, José abraçou Carlos deselegantemente. E aí, Carlos? Casão, hein? Bacana, parabéns. É dos meus pais, que estão viajando. Está se divertindo, José? Muito. Mal acabei de chegar e já estou bem. Bem alto, respondeu gargalhando. Aproximando-se, Moacir falou. Zé, vamos deixar essa balada mais divertida.
Tome um gole da minha vodka que está especial. Sem que o pobre rapaz notasse, Moacir derramou certa quantidade de cocaína no próprio copo, repassando a José, que imprevidentemente sorveu até a última gota, em um único gole. Olhando para Moacir, e com um sorriso sarcástico, Carlos disse entre dentes: vamos ver o show que o caipira ligadão vai dar. Não demorou para que José entrasse em verdadeira alucinação, atirando-se inconvenientemente sobre as moças, passando a fazer cenas ridículas, ocasionadas pela mistura da droga com a bebida, que continuava a consumir sem nenhum controle. 2 horas mais tarde caiu sobre um dos sofás no ambiente totalmente anestesiado, enquanto a grande maioria se divertia com o espetáculo infeliz, patrocinado pelo garoto inexperiente do interior. Carlos e Moacir, já alterados também pelo consumo de bebidas e outras drogas, que estavam à disposição, eram os que mais se compraziam com as cenas deploráveis. Foi Carlos quem comentou: você precisa trazer esse cara mais vezes em nossas baladas, Moacir. Esse sujeito é simplesmente hilário. Nunca ri tanto de um palhaço caipirão como esse aí. Capítulo 3. O grande teste. Amanhecia quando José despertou sobressaltado, sem saber direito onde se encontrava. Camisa e calça cheirando a bebida e vômito aumentaram-lhe o profundo mal-estar e a dor de cabeça. Tinha a nítida sensação de ter sido atropelado por um caminhão, porque não só a cabeça parecia explodir em dor, como também todo o corpo. Um gosto amargo em sua boca e uma sede incontrolável levaram-no ao banheiro mais próximo, encontrando no caminho jovens verdadeiramente anestesiados pelo consumo excessivo de bebidas e drogas. Moças e rapazes desnudos aumentavam a impressão da orgia realizada. Quando chegou ao banheiro, deparou-se com jovens que se encontravam no chão, onde o cheiro desagradável dos produtos consumidos e regurgitados fizeram com que ele saísse correndo para o jardim, vindo a sentir-se novamente enjoado. Encontrou uma torneira próxima e quis beber toda a água que seu organismo poderia suportar. Um pouco mais tranquilo, apesar da cabeça rodopiar, procurou por Moacir, porém não o encontrou. Resolveu voltar para a pensão. No estado em que se encontrava, decidiu que seria melhor ir a pé. Tirou a camisa, lavou-se como foi possível e colocou-se a caminho. Depois de vencer o longo percurso, foi para sua suíte e caiu na cama, onde dormiu a tarde toda. Por volta das 20 horas, despertou um tanto melhor. Procurou um medicamento para amenizar o desconforto e em seguida tentou alimentar-se, todavia, sem sucesso, pois o enjoo era persistente. Jurou para si mesmo que jamais repetiria tamanho absurdo. A experiência tinha mostrado que aquele tipo de diversão não era para ele e não teria lugar em sua vida. No entanto, de forma sutil, aspectos tendenciosos de sua existência anterior haviam sido despertados. O organismo jovem recuperou-se rapidamente. 24 horas depois, José já se encontrava bem outra vez. Coisa curiosa, pensava consigo mesmo, é que sentira certa ponta de prazer com a experiência daquele sábado à noite. Caso houvesse nova oportunidade, acreditava que poderia revivê-la. Mas a semana exigia trabalho e aplicação nos estudos. Somente na quarta-feira reencontrou Moacir. E aí, como vão as coisas, Zezão? Você se divertiu a valer sábado, hein? Cara, todos te adoraram. O Carlos disse que você está dentro de todas as nossas baladas, basta querer. Pois é, Moacir, eu acho que exagerei um pouco, não foi? Respondeu meio sem jeito. Que nada, o importante é a diversão, e para um sujeito que rala, como você, é necessário um descanso, descompressão merecida, meu amigo. E aí, vai querer um cheiro? Tenho coisa boa aqui, como, Moacir. LU. Acorda, Zé, branca, pó. Ah, não sei não, acho melhor não. Que nada, olha aqui, como você é meu amigo, eu divido o que eu tenho separado para o meu consumo e depois é contigo. Está bem, Moacir, valeu. José colocou o pequeno envelope no bolso e foi para a sua pensão. Estranhamente, tratou de rever os pontos que precisava e fazer algumas notas o mais rápido possível.
A ansiedade para consumir a cocaína gritava em seu íntimo. Sem muita prática, com um canudo de papel, cheirou o pó que se encontrava no pequeno envelope. A droga, de qualidade superior como anunciara Moacir, fez efeito rápido, como uma explosão em seu cérebro. De imediato, veio o desejo de associar alguma bebida que ele não tinha. Deixaria para outra hora. Ao olhar para a televisão, via as imagens brilhantes, coloridas, como se saltassem em sua direção. Começou sorrindo e passou a gargalhar sem sentido, logo em seguida. Que emoção era aquela? Parecia que recordava sensações que tivera há muito tempo, que traziam bem-estar e um desejo de sair de sua clausura, deixar a timidez, que era sua característica. Tinha a nítida sensação de que estava expandindo o seu corpo e ao mesmo tempo via uma ou duas pessoas que pareciam fazer-lhe companhia. Como tivera uma educação religiosa conservadora, não atentava em que a expansão que sentia era o efeito da droga não somente sobre o seu cérebro físico, mas principalmente em seu cérebro perispiritual. As pessoas que imaginava ver, na verdade eram espíritos interessados em partilhar a substância através do vampirismo. Algumas das criaturas que acompanhavam o amigo Moacir, no auge de suas necessidades, com interesses mesquinhos e maldosos, desfrutavam com o pobre rapaz de alguns minutos de prazer. José encontrava-se diante de um de seus maiores desafios em seu programa reencarnatório, vencer a tendência da dependência química, o que já havia lhe roubado de forma drástica a última existência. Submetia-se ao grande teste de seu livre-arbítrio. Capítulo 4. 2 coelhos. Se no plano físico José visualizava as duas entidades como se fossem frutos de sua imaginação superexcitada, na dimensão espiritual algo mais sério começava a se desenrolar, principalmente quando um terceiro espírito adentrou o ambiente. O que vocês conseguiram aqui com este trouxa? Chefe, o sujeito é iniciante, mas tem possibilidades enormes, é uma presa fácil. Em determinado instante, a cocaína alterou suas percepções e ele conseguiu nos ver. Acredita que é fruto de sua imaginação, o que nos pareceu bastante confortável, porque o rapaz não detém maiores esclarecimentos em relação ao nosso campo de ação. Muito boas suas observações, Abel. Você está cada dia mais afiado na arte da auscultação mental. Mais alguma coisa? Sim, chefe. Ele demonstra fortes tendências para a dependência química, porque ao cheirar o pó, seu grau de satisfação foi maior que o esperado. O Moacir, companheiro de longo curso, conforme o senhor mesmo falou, tem feito um excelente trabalho. O Moacir é bom e experiente no ramo. Tenho orgulho do menino. Vamos ver o que podemos fazer por esse novato. Comecem a acompanhá-lo com maior regularidade, estimulando a utilização, não somente da coca, mas também do álcool. Afinal de contas, nós sempre precisamos de alguém para desfrutar e, ao mesmo tempo, ampliar os negócios, não é? Finalizou gargalhando estridentemente. Certo, chefe, deixe conosco. José, sob o efeito do produto consumido, continuava com um grau de euforia extremamente elevado, simplificando o trabalho das entidades que o acompanhavam. Não se trata de inimigos ou companheiros do passado, mas sim de espíritos oportunistas, cujo processo de obsessão costuma ir se aprofundando, de acordo com o interesse da chamada vítima, que na realidade não é vítima senão de si mesmo, de seu livre-arbítrio aplicado de maneira equivocada. Abel, espírito mais experiente do que o acompanhante, disse para o comparsa. Mané, vamos dar uma sugestão para ver se ele toma alguma coisa, uma caipirinha ou várias cervejas. Vamos lá. Como você faz isso, Abel? Fácil, quer ver? Aproximando-se do rapaz, envolveu-o como se quisesse abraçá-lo, porém a primeira impressão foi a de querer fazer parte do mesmo corpo. E porque a entidade não estivesse totalmente assimilada vibratoriamente, acercou-se o mais que pôde, sugerindo. José, que sede, não. Você não está com muita sede. Algo gelado com álcool poderia ser refrescante e daria continuidade a esta sensação maravilhosa. Imediatamente, José correspondeu ao apelo, devolvendo o pensamento.
Tomar uma cerveja, ou alguma outra bebida bem gelada, seria ótimo agora. Saiu rapidamente de sua suíte, alcançou a rua e foi em direção ao bar, que não ficava muito distante de onde morava, no caminho entre a pensão e a faculdade. O bar estava apinhado de gente, em pé ou sentada em mesas repletas de garrafas e copos com outros tipos de bebidas. Raramente se podia ver alguma coisa para comer. O importante mesmo era beber tudo o que fosse possível. O ambiente estava repleto de desencarnados, promovendo verdadeira algazarra, fazendo parte da festa alcoólica. Alguns largados ao chão, mostrando estarem embriagados como suas vítimas, outros debruçados sobre as mesas, sem poderem se locomover, de tantos fluidos vampirizados. O espetáculo beirava o ridículo e o aterrador, pois entidades totalmente deformadas promoviam cenas desequilibradas de sexo, no ambiente sustentado por conversas fúteis, fruto da quantidade de álcool ingerido e de drogas consumidas um pouco mais discretamente dentro dos banheiros. O dono do local sorria satisfeito, porque o lucro era sempre certo. Plena noite de quarta-feira e a casa encontrava-se lotada. Aquilo tudo era bom demais, pensava. Seus planos já incluíam a ampliação dos ambientes. Uma atitude adotada por ele era ignorar o que ocorria nos banheiros, o grande consumo de drogas. Com o dinheiro entrando em quantidade, fácil era subornar pessoas que porventura quisessem se mostrar inconvenientes para o negócio. Afinal, não estava tudo mais ou menos na mesma cesta. Foi nesse verdadeiro circo que José foi se meter. Como não havia mesa ou cadeira disponível, pediu uma cerveja e ficou do lado de fora, próximo às mesas na calçada. Logo foi observado por uma das moças que estava sentada com outras duas amigas. Por ser jovem bonito, a pele bronzeada e uma estatura relativamente alta, não tinha dificuldades para chamar a atenção. Sua timidez é que impedia grandes aproximações, mas no estado em que se encontrava, já estava se achando um super-herói. A moça também com um grau acentuado de álcool em seu organismo investiu em sua direção. Como vai? Você está sozinho ou esperando alguém? Estou sozinho. Chamo-me Isabel, Bel para os amigos, e você? José, muito prazer. Não quer sentar-se conosco, José? Claro, por que não? As entidades que acompanhavam o rapaz se entreolharam e ambos emitiram um sorriso sarcástico. Foi o mais experiente que iniciou o diálogo. Isso está ficando cada vez melhor, não é, mané? Tá parecendo que vai render mais frutos do que poderíamos imaginar. Vamos acompanhar nosso menino. Isabel apresentou as demais amigas e, aos poucos, a conversa entre José e as moças ficou animada. Jovens bonitas e alegres estudavam na mesma universidade que ele, morando em um apartamento que haviam alugado juntas. A bebida continuou sendo servida à vontade. A hora passava, mas o pessoal que lotava o local não demonstrava interesse em ir embora. Isabel e as amigas tinham vindo de outro estado e era ela quem mais se interessara pelo garoto do interior paulista, com o seu sotaque carregado. Sentada ao seu lado, começou a se insinuar, no que foi correspondida rapidamente pelo rapaz. A bebida ingerida em quantidade exercia todo o seu poder sobre o senso dos jovens, incluindo as duas entidades que participavam das suas conversas, inspirando-os com insistência, principalmente o rapaz, quase que o atirando sobre a moça. Mais algum tempo e estavam aos beijos e abraços na frente das demais moças, sem qualquer cuidado ou educação nas cenas que promoviam. Ele tentou um convite, mas Isabel recusou no momento em que viu que as amigas se preparavam para retornarem para casa. A jovem sugeriu que eles voltassem a se encontrar na sexta-feira, depois da aula. Enquanto isso, na dimensão espiritual, Abel olhava para o companheiro infeliz e, sorrindo, concluía. Veja você, 2 coelhos com uma única cajadada. Capítulo 5. Vítimas da ansiedade. Apesar da ressaca, em virtude da quantidade de álcool e cocaína consumida, a sexta-feira chegou rapidamente. José mantinha um grau exacerbado de ansiedade em relação ao encontro programado com Isabel.
Não seria má ideia levar um pouco de cocaína para deixar o encontro mais interessante e, talvez, Isabel também apreciasse o produto. Pensando desta maneira, resolveu procurar Moacir. Encontrou-o por volta da hora do almoço, como sempre, cercado de alguns jovens, que astutamente transformara em dependentes do produto que comercializava. Aproximou-se cumprimentando. Fala, Moacir, e as coisas, como vão? Olha só quem está aí, se não é meu amigo Zezão. Venha me dar um abraço. Tudo bem? Não poderia estar melhor. Vou sair com uma deusa essa noite e gostaria de um favor. Claro, entendo. Você sabe que pode contar, afinal, para que são os amigos. Só que a situação está complicada, pois o produto está cada vez mais caro e vou precisar ser reembolsado. Você entende, não é? Claro, Moacir, sem problema. É só dizer o valor. A serpente já havia encantado o pássaro. Com sua atitude mordaz e inteligente, prosseguiu o seu discurso venenoso. Que é isso, Zezão? Você me dá o valor que achar que vale. Não tenho coragem de colocar preço, principalmente para os amigos, porque sei que todos são muito generosos e não vão querer que falte o produto de qualidade especial. Claro, com certeza, Moacir. José retirou do bolso algumas notas e, sem contá-las, entregou ao traficante, que olhou com certa admiração e ganância para o valor apresentado. Satisfeito, disse: Estou vendo que você entende quando falo da necessidade de manter a qualidade daquilo que me entregam, não é, Zezão? Valeu! Mais tarde passo pela sua pensão para a entrega, está bem assim? Tranquilo, vou ficar aguardando. No final da tarde, Moacir ligou para aquele que seria com certeza seu futuro e regular consumidor. Fala, meu amigo, estou na porta da sua pensão, conforme combinamos. José foi rapidamente para o local e recebeu um envelope com boa quantidade de cocaína, suficiente para consumo de 2 ou 3 pessoas. Moacir, com um ar cínico de camaradagem, disse: Para os amigos sempre a melhor e bem servida, em quantidade adequada para uma verdadeira festa. Diga-me, eu conheço a garota. Acredito que não. Ela se chama Isabel. Bom, como você é meu brother, vou te dar um brinde extra. Ganhei um haxixe especial e vou dividir com você. Duvido que não goste. Moacir, você é realmente um amigão. Deixa disso, vai nessa e curta com a Isabel. Respondeu com um sorriso irônico. Saindo logo em seguida, Moacir rumou em direção à casa de outros clientes, que o aguardavam ansiosos, dizendo para si mesmo: mais um consumidor garantido. Como os outros, esse também é otário. À noite, José preparou-se convenientemente e foi em direção ao apartamento de Isabel, tendo o cuidado de ligar para a garota enquanto estava a caminho, confirmando o horário. Abel e seu comparsa já estavam a postos, aguardando o encontro, desesperados para consumir vampirescamente os fluidos das drogas e do álcool e, quem sabe, talvez, um pouco mais de emoção entre os jovens, que fatalmente acabariam perdendo o controle em relação à sexualidade. Comentando com seu companheiro de desdita, assim falou: Está vendo, mané, como esse peixe caiu na rede fácil? Será diversão garantida. Eu te disse para andar comigo, que você se daria bem. Ainda por cima, vamos ficar bem com nosso chefe, porque ele gosta de serviço perfeito, quando se trata de trazer mais gente para o nosso time. Veja, ele já chegou ao edifício. Vamos ver se podemos ajudar o nosso menino, com uma inspiração direta. Aproximando-se de José, como se cochichasse em seus ouvidos, sugeriu: Caso seja a Isabel que abra a porta, seja ousado e dê logo um beijo bem apaixonado e demorado. Isso vai fazê-la sentir-se ainda mais desejada. José, enquanto sóbrio, mostrava-se um rapaz tímido, porém, imediatamente devolveu a resposta, acreditando estar mantendo uma conversa consigo mesmo. De cara limpa, não vai dar. Abel insistiu. Que nada, bobagem. Cheire um pouco do pó e você vai sentir-se um super-homem. Vamos, experimente, será uma delícia.
O rapaz obedeceu maquinalmente à sugestão mental que recebia e chegando próximo ao porteiro, tendo já sido anunciada e aprovada sua entrada, abriu o envelope enquanto subia no elevador sozinho, cheirou uma pequena quantidade, naturalmente dividida com Abel. O outro acompanhante aproximou-se e foi repreendido. Espere aí, mané, um de cada vez, isso só foi uma provinha. Vamos aguardar a festa que não deve demorar. José tocou a campainha e ao ser atendido por Isabel, agiu mais uma vez quase que maquinalmente, aceitando a sugestão que recebera. Beijou a moça que, surpreendida, acabou correspondendo com prazer. Tudo bem, você está linda. Uau, você também está gato, e bem selvagem. Só um minuto, que vou pegar a minha bolsa e saímos. Bel, você está só? Ainda não. As minhas amigas estão no quarto arrumando as coisas para viajar neste final de semana. Irão visitar os pais. Abel e Mané se entreolharam e, rindo gostosamente, disseram quase que em uníssono. A noite promete. José, já estimulado pela droga, investiu mais uma vez sobre Isabel, segurando-a pela cintura e beijando-a outra vez, demoradamente. Logo depois, perguntou. Você tem alguma sugestão para onde ir? Tem uma balada perto daqui, com um DJ que é fera. Vamos lá, claro, demorou. As duas entidades deliraram de prazer ao ouvirem a sugestão e seguiram praticamente grudadas nos dois jovens incautos. Chegaram ao local que já se encontrava repleto de jovens. Uma boa quantidade deles dançava e bebia descontroladamente. Vários apresentavam atitudes desconexas com a realidade, dando a nítida impressão de alto consumo de drogas. O volume do som era simplesmente ensurdecedor. Na dimensão espiritual, entidades apresentavam espetáculos degradantes com danças sensuais. Estavam, em sua maioria, embriagadas ou drogadas pela grande quantidade de fluidos vampirizados dos encarnados presentes, que se mantinham completamente alheios aos cuidados em relação a si mesmos, acreditando imaturamente que a vida estava relegada somente ao corpo físico. Abel, que era o mais preparado na arte de obsessão oportunista, ordenou ao seu acompanhante. Mané, grude-se na moça. Eu vou tomar conta do José. A coisa está concorrida aqui. Se alguém se aproximar, não hesite em partir para a violência. Não dê tempo para o competidor, porque aqui ninguém é de ninguém, entendeu? Perfeitamente, Abel, deixe comigo. Os dois jovens não deram tempo algum para começar a consumir as bebidas que eram prontamente servidas no bar ou por garçons sempre muito ligeiros no atendimento. Depois de algumas doses, José estava totalmente descontraído. Virando-se para Isabel, fez a oferta. Você gostaria de ficar ainda mais legal? Ganhei um presentinho de um amigo, é um pó muito louco. Quer experimentar ou não gosta? Perguntou sorrindo. Ganhou. José, isso não se ganha, mas eu já experimentei e gostei, respondeu ela também com um sorriso irônico. Vamos ao banheiro, porque lá não há vigilância. Os acompanhantes desencarnados, que já se locupletavam com o álcool, entraram em êxtase. Adentraram o toalete masculino, onde os rapazes que lá se encontravam não demonstraram qualquer tipo de surpresa, em virtude da cena ser muito comum. No entanto, se os encarnados não se davam ao trabalho de observar os detalhes, no plano espiritual, as coisas se passavam de outra maneira. Os amigos espirituais do jovem casal há muito inspiravam sugestões a respeito das consequências de atitudes impensadas e infelizes como estas que ambos estavam prestes a tomar. José já havia recebido muitos conselhos a respeito de suas decisões, mas o desejo e o prazer falavam mais alto. Sem dúvida, suas tendências do passado afloravam com muita força, apesar da educação esmerada que recebera dos pais. Porém, os amigos espirituais sabiam do respeito que deviam manter em relação às escolhas do jovem. Lembravam-lhe as lições do Evangelho, ensinadas pela mãezinha quando criança: semeadura livre, colheita obrigatória. Seu mentor buscava influenciá-lo no intuito de demovê-lo da utilização do álcool e da cocaína, inclusive sugerindo o afastamento de Moacir, um embusteiro de plantão dentro da universidade.
Infelizmente, tudo em vão. Em instantes, entidades infelizes e dependentes, que se encontravam também no ambiente, aproximaram-se quando perceberam que os jovens se preparavam para o consumo da coca. Abel agiu rápido. O que vocês pensam que vão fazer? Caiam fora, porque esses dois nos pertencem. Fora, fora! Uma das entidades que demonstrava profunda dependência, um verdadeiro farrapo ambulante, ousou avançar em direção dos jovens. Abel expediu uma ordem para o companheiro. Mané, parta para cima dele e aplique uma boa surra, para que os outros vejam com quem estão lidando. Acatando a ordem, Mané lançou violento soco no rosto do infeliz, que em um átimo foi nocauteado, gritando em seguida: quem vai ser o próximo? Qual o candidato? As entidades sofredoras, como eles próprios, sentiram-se amedrontadas e afastaram-se lentamente. José e Isabel, que tinham somente o objetivo de aumentar o prazer com o consumo da cocaína, que seria potencializada pela quantidade de álcool na corrente sanguínea, não atentavam para coisa alguma, senão para a diversão a qualquer custo. Abel aproximou-se do rapaz enquanto Mané envolvia Isabel. Os desencarnados, sem entenderem exatamente como o processo se dava, mas conseguindo os resultados finais, ligavam-se ao perispírito dos jovens, como se estivessem fundindo-se em uma só pessoa. Os centros de força de ambos, desencarnado e encarnado, pareciam ser tomadas perfeitas, encaixando-se de tal forma que a sensação do que ocorria em José e Isabel era quase que completamente sentida pelos dois vampiros. Os jovens aspiravam o produto dividindo, por sua vez, com Abel e Mané as sensações produzidas pela química nefasta. Como ocorria de fato uma divisão, o consumo foi um pouco maior para que o efeito alcançasse o resultado almejado. Saíram do banheiro e foram direto para o bar, onde ingeriram mais bebidas. Depois de algumas horas no ambiente, já com o limite do bom senso a zero, envolvidos que estavam pelos dois infelizes espíritos, decidiram voltar para o apartamento de Isabel. Chegaram rapidamente e as cenas seguintes demonstravam apenas o desequilíbrio de ambos. Estimulados pelos obsessores oportunistas que participavam do banquete infeliz, principalmente no estímulo da sexualidade, o casal deixou-se levar pelo desvario. O campo da sexualidade, que deveria ser utilizado com respeito, tornou-se apenas uma ferramenta de erotismo infeliz. Depois de um par de horas, a cena era de profundo pesar, envolvendo encarnados e desencarnados que, estirados, patenteavam de maneira triste a irresponsabilidade na utilização equivocada da liberdade. Capítulo 6. Sociedade. Como era de se esperar, em algumas ocasiões, a imaturidade dentro de um relacionamento costuma isolar as pessoas. José estava vivendo momentos especiais com Isabel. Rapaz imaturo para as coisas do amor, envolveu-se em profunda paixão, negligenciando os contatos com os seus familiares, colegas de faculdade e também com seus objetivos principais, os estudos. Somente não se afastara de Moacir, que iniciara sua dependência e mantinha o novato na linha, para continuar fornecendo seu produto para mais um cliente cativo. Robson, o mais próximo de José, resolveu conversar com o colega que tinha em muito boa estima. Abordou-o no término de uma das aulas, questionando: José, o que anda acontecendo com você, meu amigo? Por quê? Tenho notado que você anda disperso ultimamente. Sua participação nas aulas está cada vez menor e com interesse reduzido. Posso ajudar? Não está acontecendo nada, somente ando ocupado com algumas outras coisas ao mesmo tempo. Alguma garota? Sim, chama-se Isabel, estuda pela manhã e deve se formar em agronomia em apenas 2 semestres. Confesso que estou amando a minha garota. Está amando ou apaixonado, José? E tem diferença? Sim, muita. A paixão é bela na essência, porque nos aproxima uns dos outros. Sendo natural, mantém a continuidade do ser humano no planeta. Porém, precisa de controle para não ser danosa. Descontrolada, pode nos levar a esquecer os nossos mais caros compromissos. Não quero me intrometer em sua vida, mas você me permite outra pergunta? Sim, como não?
Você tem ligado para os seus pais, falado com eles? Cara, não tenho tido muito tempo, acredita? Sim, acredito. No entanto, você não acha que poderia prestar mais atenção aos seus compromissos e às pessoas que te prezam? Tenho visto que você costuma andar com o tal do Moacir. Não tenho nada com isso, mas ele não me parece ser uma boa companhia. As pessoas falam a respeito dele, você sabe, não? Fascinado que estava com a nova amizade, e certo, de que Moacir pudesse realmente ser seu amigo, José entrou na defensiva. As pessoas falam muito, Robson. O cara é gente boa e é meu amigo. No que diz respeito ao meu relacionamento, estou bem e gerenciando meus sentimentos. Agradeço os seus conselhos, mas peço que não se preocupe tanto comigo. Afinal, já sou crescidinho. José, desculpe-me, não quis te ofender em momento algum e nem alterar seus planos e amizades. Tudo bem, você não me ofendeu. José olhou para o relógio demonstrando que a conversa estava encerrada. Virando-se para o colega, falou: Vou nessa, porque tenho muita coisa para fazer ainda hoje. Grande abraço para você. Vá com Deus e que os bons amigos te acompanhem. Valeu, Robson. José sequer poderia suspeitar que o seu mentor espiritual houvesse estimulado seu colega de classe para a conversa que acabara de ocorrer. Era mais uma tentativa de demovê-lo do uso incorreto que vinha fazendo do seu livre-arbítrio, utilizando, naquela oportunidade, um aviso direto, através da mediunidade de Robson. Na outra ponta estavam aqueles para quem José de fato dava ouvidos, aceitando todas as sugestões, Abel e seu comparsa, que aos poucos teciam sua rede, envolvendo o rapaz com grande destreza, tal como a aranha envolve a mosca que acaba presa em sua teia. Para José, o que interessava era a cocaína, cuja sensação inicial dava-lhe a impressão de se transformar em um verdadeiro herói, para depois voar e cair no despenhadeiro da depressão e do aniquilamento moral. Seus pais insistiam nos recados deixados na caixa postal do celular do filho querido. José resolveu atendê-los, porque, afinal de contas, o dinheiro começava a faltar. A compra da droga mais as baladas com Isabel estavam consumindo até mesmo a mensalidade da faculdade. Conversando com os genitores, disse que estava com uma quantidade enorme de trabalhos para serem entregues e que os estudos consumiam todo o seu tempo. Pediu para que eles não se preocupassem, pois tudo estava bem. Mentindo, informou que a verba mensal tornara-se escassa para custear o material e livros que a universidade exigia. Precisava de mais dinheiro com urgência. Seu apelo foi prontamente atendido pelo pai, porque o filho até então tinha somente dado alegrias, sendo motivo de orgulho para todos os familiares. Tão logo o dinheiro chegou, saldou primeiro a pendência com a escola, para em seguida comprar boa quantidade de cocaína e curtir o máximo com a namorada. As notas começavam a demonstrar a falta de cuidado dos dois jovens, que se envolviam cada vez mais com o astuto traficante, que tratava de incluí-los em festas onde as drogas eram servidas a rodo e cujo fornecedor principal era ele mesmo. Os negócios para Moacir iam muito bem. Com sua aparência de bom moço, aproximava-se de jovens endinheirados e com problemas de relacionamento, principalmente com os pais. Com sua fala mansa, ia desenvolvendo relacionamento de confiança, e com o tempo, transformava-o incauto em consumidor. Como José se mostrava sempre o mais próximo, começou a pedir favores para a entrega de sua mercadoria mortal. Moacir informou que não dava conta sozinho de atender tantos pedidos que recebia, não só de colegas mas também da rede de relacionamento que foi aos poucos formando pela cidade. Disse ainda que o fornecimento era garantido por um político influente do local, que controlava com mãos de ferro o negócio das drogas e a prostituição em vários bairros, tendo uma equipe que mais parecia um exército, para tomar conta dos pontos de distribuição. Moacir havia impressionado muito positivamente o líder mafioso, por sua simpatia e pelos resultados nas vendas. Dessa forma, o garoto, como era tratado pelo chefão, tinha tudo para prosperar. Para que os negócios realmente prosperassem mais rápido, precisava de ajuda e fez uma proposta para José.
Disse que, se aceitasse trabalhar com ele, associar-se mesmo, poderia receber um percentual razoável com as vendas e deixar de lado seus planos simplórios e pobres de cuidar de um sítio, trabalhando de sol a sol, não tendo sequer tempo de usufruir do dinheiro que poderia ganhar. Na cidade grande, poderia viver muito bem, desfrutando com prazer tudo o que quisesse. O interior oferecia apenas trabalho, a capital, a festa, as mulheres e o prestígio. Mais uma vez, José deixava-se iludir pelo jogo das facilidades, demolindo aos poucos os valores éticos que havia preservado, até então. Capítulo 7. Atitude criminosa. Rapidamente José aprende as técnicas de abordagem eficaz junto aos seus futuros clientes. Moacir havia se tornado realmente um expert no assunto e um grande instrutor. Os negócios ampliaram-se e o produto era comprado em maior quantidade do fornecedor, a ponto de um dos chefões desejar conhecer pessoalmente o tal rapaz do interior. Os rapazes foram convidados para um final de semana na casa de praia do chefe que controlava a área de atuação de Moacir. Evidentemente, não faltou bebida, drogas, muita comida e moças infelizes, que se prestavam à prostituição. Tudo no sentido de envolver e motivar ainda mais os destacados vendedores, demonstrando até onde poderiam chegar, se gerenciassem bem seus negócios. A riqueza ilícita era apresentada como a coisa mais natural do mundo, onde se afirmava que os fins justificavam os meios e que valores pessoais eram bobagens defendidas por perdedores. José estava fascinado pelo que via. Desfile de carros importados caríssimos, roupas e acessórios de grifes famosas, dinheiro a rodo para comprar o que bem entendesse. Conheceu o político envolvido nos negócios escusos da droga, que chegou com toda a pompa em seu helicóptero particular, cercado de belas mulheres. Moacir abordou-o em certo momento, dizendo: "E aí, Zezão, isso que é vida, não? Muita grana rolando, cobertura de gente influente e poderosa. Nós vamos ficar ricos. Você que pensava em cuidar de um pedacinho de terra poderá ter, com o tempo, quantas fazendas quiser. Vamos lá, vamos nos divertir. O final de semana promete mesmo." José, sem que pudesse notar, consentia no aprofundamento do processo obsessivo que Abel exercia. As sugestões apresentadas pela entidade viciosa eram totalmente assimiladas. Em determinados instantes, pareciam estar tão intimamente ligados que era impossível saber quem estava agindo, se o rapaz ou a entidade parasita. Terminado o final de semana de orgias e drogas, retornaram à capital no domingo à noite. José já dominava bem a arte da mentira, exercitando-a principalmente com Isabel, que era a sua maior vítima. Suas escusas para a ausência era para tratar de negócios urgentes de seus pais. Despedindo-se de Moacir, rumou direto para o apartamento da namorada. Quando chegou, encontrou-a indisposta. Beijou-a sem muito interesse e procurou saber o que estava ocorrendo. "Estou grávida", disse ela. Por um instante, José sentiu que o chão houvera desaparecido. "O quê? Grávida? Como? Você não faz uso da pílula?" "Sim, mas existe a probabilidade de haver falha. 1 em 1 milhão, mas tem. E foi justamente comigo. E você vai querer o bebê? Você está maluco? Claro que não. O que vou fazer com uma criança neste momento da minha vida? Como vou fazer para cuidar? O que eu vou dizer para os meus pais? Estou voltando com o canudo da faculdade e um neto para vocês cuidarem." Concluiu sorrindo irresponsavelmente. "Bom, realmente é a melhor opção. Concordo com você. Vou falar com o Moacir para ver se ele conhece alguma clínica para aborto." "Está bem assim?" "Sim, quanto antes me livrar desse problema, melhor." A irresponsabilidade de ambos estava prestes a levá-los a um ato criminoso, tratando uma vida como se fosse algo sem valor, desrespeitando as leis divinas, para continuarem a viver as emoções baratas e ilusórias. A liberdade, sem gerenciamento adequado, produzia em ambos compromissos cada vez mais acentuados em sua jornada como espíritos imortais, envolvendo entidades desencarnadas que ficariam muito tempo ainda atreladas às suas satisfações ignorantes.
A ansiedade de José não permitiu aguardar até o dia seguinte para tratar do assunto. Ligou para Moacir, pedindo ao amigo de desdita indicação dos profissionais da morte. O desafortunado tratou do caso irresponsavelmente, como era de seu procedimento. Tranquilo, Zé. Conheço uma clínica bem maneira, onde eu já levei 2 figuras. Custa pouco e o serviço é bem feito. Desculpe me intrometer, mas a Isabel não toma os cuidados devidos. Disse que toma e que o que aconteceu foi um acidente, Moacir. Sei não, às vezes é um jeito de te enrolar. Preste atenção, cara. Agora que a grana tá alta, elas pensam em nos amarrar. Acho que não, porque se fosse o caso, não iria tentar resolver a situação rapidamente. Bem, deixa comigo. Vou te mandar o telefone, nome e endereço do local. Você pode falar em meu nome, porque sou conhecido lá. São meus, nossos clientes também, já faz muito tempo. Moacir, valeu, cara, até mais. Não se passaram muitos dias após a consulta para se concretizar toda a impiedosa e infeliz operação. Feito o agendamento para o procedimento ilícito, José acompanhou Isabel até a clínica. Uma enfermeira com ar asqueroso, acompanhada de entidades desequilibradas, atendeu-os prontamente, informando: "Você pode deixar sua namorada conosco. Ao término do procedimento, quando ela estiver totalmente restabelecida, ligaremos para que possa vir buscá-la, certo?" "Perfeito, fico aguardando, então." O tempo passa lentamente, principalmente quando nos desviamos das leis de amor que regem nossas vidas. José ligou para seus pais, com ar de bom moço, e voltou para os seus afazeres criminosos. Acreditava estar agindo corretamente, em relação ao abortamento que sua namorada faria, até porque ser pai naquele momento estava totalmente fora de cogitação, pois seu único propósito era manter o foco nos seus objetivos de enriquecimento. A noitinha se aproximou e as notícias esperadas não vieram. Ele resolveu ligar para saber o que estava ocorrendo. A enfermeira que os atendera disse-lhe: "O senhor terá que aguardar para falar com o doutor, que está no momento com a sua namorada. Quando ele terminar, retornará sua ligação." "Está tudo bem?" Isabel deu entrada na clínica às 8 horas da manhã e já passa das 18. "Não se preocupe, porque está tudo sob controle. Alguns casos às vezes são mais delicados e demoram um pouco mais." José ficou intrigado e resolveu ligar para Moacir. "Amigo, não sei o que está acontecendo, mas achei muito estranha a conversa que tive neste instante com a enfermeira que nos atendeu hoje pela manhã." "O que ela disse?" "Que está tudo bem, mas estou desconfiado." "Vamos até lá. Onde você está?" "Na pensão." O comparsa despreocupado, e mais interessado em situações banais, completou: "José, sei que não é o momento deste tipo de conversa, mas já passou da hora de você se mudar para algum lugar melhor e comprar um carro, não?" "Moacir, não fiz isso ainda para não dar muito na cara, mas podemos falar disso depois." "Certo, amigão. Estou indo." Chegaram velozmente à clínica. Uma das assistentes informou que o médico aguardava por José. Entraram no consultório e o profissional vestido de branco que deveria trabalhar para salvar vidas convidou-os a sentar. "Bem, infelizmente, José, as notícias que eu tenho não são muito boas." "Como?" "Isabel teve uma parada cardíaca durante o procedimento e não conseguimos ressuscitá-la." "O senhor quer dizer que?" "Sim, infelizmente." O rapaz levantou-se da poltrona com a intenção de agredir o médico, porém foi contido por Moacir. "Calma, Zezão. Fica frio. Esses acidentes às vezes acontecem." "Que é isso, cara? Tenho certeza de que o doutor fez o que pôde, não foi?" Sim, fizemos o que foi possível, mas tudo em vão." "E agora, Moacir, o que vou fazer?" Como um crime estimula outro, em virtude das vibrações desequilibradas dos que se associam, o mau caráter do médico, espírito trevoso que era, sugeriu. É raro acontecer algo assim, no entanto, nestes casos, para não termos problemas com a família,
polícia e ingerência seja de quem for, podemos simular uma overdose ou algo dessa natureza. Mas vão saber que eu estou envolvido. Não será difícil fazerem associações. Neste caso, podemos montar um assalto. Tenho uns caras bons para arranjarem isso tudo, completou Moacir. Assalto? Questionou o assustado rapaz. Quem sabia que ela viria hoje aqui, José? Acredito que ninguém, porque ela escondeu tudo até das amigas. Tinha receio de que sua família tomasse conhecimento do que se passava com ela. Então, vai ficar mais fácil. Doutor, vou ligar para uns caras e o senhor coloca o corpo de maneira que eles façam o serviço, completou o desajustado Moacir. Muito bem, no entanto, gostaria de vê-la agora. Posso? Claro, como não? Isabel parecia dormir um sono profundo. Porém, somente seu corpo demonstrava essa aparente tranquilidade. Desesperada, fazia de tudo para que seu corpo reagisse e ela pudesse sair de seu pesadelo. Ao ver José, atirou-se em seu pescoço, transmitindo ao rapaz todo o receio que lhe passava na alma, perturbada pelo choque da desencarnação. José chegou a afrouxar o colarinho da camisa, acreditando se tratar de desconforto proporcionado pela roupa naquele dia quente de verão. Isabel gritava em vão, sem que ninguém pudesse ouvi-la, na dimensão que se encontrava. Socorra-me, José, não sei o que se passa comigo. Tire-me daqui, sinto-me zonza e com dores no peito. Não entendo, socorro, socorro. Moacir tomou a frente e disse. Vamos rápido, Zé, precisamos cuidar disso depressa. Vou ligar para os caras virem fazer o serviço. Tirando um maço de notas da jaqueta de couro, colocou na mão do médico, ordenando. Nunca estivemos aqui, você entende, não? Pode deixar, fique tranquilo que eu conheço o procedimento. Saíram ligeiramente, deixando Isabel em desespero, que tentava mover seu corpo para sair do local sombrio em que se encontrava. Capítulo 8. Corações enregelados. Abel e seu comparsa ficaram surpresos com o desenrolar dos acontecimentos. Entreolharam-se ao ver a pobre moça se debatendo em desespero, no intuito de mover o próprio cadáver, sem que eles próprios soubessem exatamente o que fazer. Resolveram procurar o chefe para informá-lo dos fatos e receber orientações. Arlindo, espírito experimentado e astuto na arte da obsessão, recebeu-os rudemente. O que vocês querem? Abel, como um cão assustado, foi quem iniciou a conversa. Chefe, algumas coisas não saíram bem como planejado e foi por isso que viemos procurá-lo. O que você quer dizer com, não saiu como planejado? O que foi que vocês, seus incompetentes, deixaram acontecer? Não foi nossa culpa, respondeu Mané, ainda mais apavorado. Digam logo, porque tenho muita coisa para fazer e vocês estão tomando meu tempo. A tal da Isabel, namorada do José, fez um aborto, teve uma parada cardíaca e morreu em seguida, Abel relatou rapidamente. Vocês dois são uns estúpidos mesmo. Qual o problema? Tragam aquele traste aqui, no fim, poderá servir aos nossos propósitos. Transformaremos a fulana em nossa escrava. Agora, deem-o fora e não voltem sem ela, senão aplicarei um corretivo nos dois. Como conheciam as atitudes violentas de Arlindo, saíram ligeiro de sua presença, rumando em direção à clínica. Lá chegando, encontraram dois homens contratados por Moacir, enrolando o cadáver de Isabel em um tapete de grandes proporções, para livrarem-se do pacote inconveniente o mais rápido possível. A moça, sem entender o que se passava, gritava tresloucada para que não tocassem em seu corpo. O que vocês pensam que estão fazendo? Querem me matar sufocada? Quem são vocês? O que vão fazer comigo? Abel agiu rápido e com inteligência maldosa. Aproximando-se da infeliz, disse em tom firme. Tenha calma, você está em um pesadelo. Vamos, acorde, acorde. Ela, sem entender o que se passava, perguntou. Quem é você? Sou o Dr. Abel e seu procedimento está terminado. O que você está vendo e sentindo é fruto do efeito da medicação que foi aplicada em você.
Venha comigo, porque já está tudo bem e essa impressão vai passar muito depressa. O maldoso obsessor manipulava com muita maestria a inocência de Isabel, diante do quadro real do seu próprio desencarne. Ela fez menção de resistir um pouco mais, dizendo: mas sinto que tocam em mim, que me sufocam me enrolando em um tapete imenso. Isso parece ser real. Não se preocupe, minha cara. Essa impressão irá passar. Venha conosco. Nós te levaremos até a sua casa e lá você poderá descansar, está bem? A vítima da ignorância cedeu ao mentiroso cruel, estendendo-lhe a destra em confiança, mal sabendo que não passava de presa fácil para aqueles que eram seus acompanhantes. Seus mentores amigos tentavam interceder. No entanto, Isabel escolhera a certo tempo suas companhias e seria respeitada. Conforme ensinado por Jesus, aquele que procura acha, sendo esta a verdade em todos os terrenos, principalmente quando falamos de relacionamentos. Isabel foi colocada diante de Arlindo, que a recebeu com um sorriso sarcástico. A moça quis perguntar algo e recebeu de imediato um empurrão, que a lançou ao chão. Tentando recuperar-se, com as lágrimas que começavam a rolar em suas faces, foi imediatamente advertida aos gritos pelo algoz. Cale-se. Você será nossa serviçal daqui para frente. Abel, amarre-a agora mesmo. O lacaio assustado providenciou cordas e prontamente executou a ordem recebida, enquanto Isabel clamava por misericórdia, não podendo atinar com o que se passava. Enquanto isso, José, que se encontrava assustadiço com o desfecho, pediu para Moacir que o deixasse em sua pensão. Precisava descansar e pensar um pouco nos próximos passos. Moacir, frio e impassível como de costume, recomendou: Zé, fique tranquilo, porque essas coisas acontecem. Não é o primeiro caso, como você sabe, e os caras que eu mandei lá são competentes. Moacir, eu gosto da Isabel e ela não é um saco de batatas que estragou e se joga fora. Calma, Zezão, não foi isso que eu quis dizer. Só estou querendo te dar uma força. No fundo, Moacir não dava nenhuma importância para o ocorrido. Talvez, com o fato de Isabel sair de cena, José colocasse ainda mais foco nos negócios, que no final, era o que importava, até porque seus planos de crescimento na organização fascinavam-no sobremaneira. Um dia, quem sabe, poderia ser um dos chefões. No entanto, a tristeza tomava conta de José, que resolveu ligar para seus pais. Durante a conversa, sua mãe, percebendo o abatimento do filho, quis um pouco mais de detalhes. O rapaz, mentindo, contou-lhe que uma amiga sua, um namorico da faculdade, havia sofrido um acidente fatal com seu automóvel. Ele sentia que necessitava de uns dias no interior para descansar. Provavelmente, estas férias forçadas poderiam fazer-lhe muito bem. A mãe, um tanto desconfiada, percebia certa vibração na voz de seu filho, que parecia não condizer com o que relatara, mas achou por bem não criar dificuldades no momento. Afinal, José sempre fora um menino exemplar. Preocupou-se com as faltas que ele teria no curso, sem saber que José já não dava mais importância a ele há mais de um semestre. A influência perniciosa de Moacir e das entidades com quem se envolvera tinha dado um novo rumo à sua vida. Não que os seus aliados fossem responsáveis integrais pelo que estava ocorrendo. Simplesmente ceder aos apelos por livre e espontânea vontade, acreditando ser correto o enriquecimento rápido, fosse ele lícito ou não. Estava em sua natureza, em suas tendências o gosto pela desonestidade, que poderia ter combatido pela oportunidade da presente reencarnação, onde não lhe faltaram em momento algum bons exemplos e excelente educação, através do esforço constante de seus pais. Resolveu comunicar seus planos de licença para Moacir, que não recebeu muito bem a notícia, pois os negócios poderiam ser afetados. No entanto, esperto como era, resolveu não causar mais dissabores, para não perder um colaborador tão valioso, um vendedor excepcional. Mostrou-se falsamente interessado, perguntando: como você pretende ir para sua casa? De ônibus. Ônibus, José, por que você não aluga um carro? Porque não quero dar na cara que estou fazendo um bom dinheiro por aqui.
Prefiro deixar as coisas como estão no momento. Quando voltar, alugo um apartamento e compro um carro ou uma moto. Vou ver. Certo, certo. Precisando de alguma coisa, me fale, ok. Ok, mas é uma semana, apenas. Estou cansado e resolvi viajar amanhã mesmo. Ótimo, Zezão. Aproveite a estada e volte com energia redobrada, porque temos muito que fazer. Capítulo 9. A viagem. Na ala de desembarque da estação rodoviária, os pais de José e um casal de tios aguardavam-no ansiosos. Afinal, era o filho e sobrinho querido, futuro engenheiro que retornava quase um ano depois. Sua mãe percebeu rápido o abatimento do filho. O coração materno nunca se engana. Nas poucas ligações telefônicas que fizera ou recebera do jovem, tinha a intuição de que algo não ia bem. Aguardaria o momento adequado para conversar com ele a sós. Agora era o momento de abraçá-lo, cobrir suas faces de beijos e matar a saudade. Quando chegaram a casa, já pela hora do almoço, a mesa estava repleta dos pratos e quitutes que José mais apreciava. Os pastéis, os doces caseiros, a canjica, enfim, tudo muito simples, mas feito com carinho, para receber o herdeiro com festa. José banhou-se e todos sentaram-se à mesa, para uma conversa amiga, enquanto se deliciavam com os pratos que eram servidos repetidamente. E aí, meu filho, como está indo na faculdade? Temos recebido poucas notícias suas. Acredito que você deva andar muito ocupado com os estudos. Ocupadíssimo, meu pai. Quase não tenho tido tempo de me alimentar direito. A vibração da mentira foi logo sentida pela sua mãe, que no seu íntimo perguntava o porquê daquela encenação toda. O tio de José cortou logo o assunto, levando a conversa para outro rumo. Deixe disso, Sebastião. O menino mal chegou e você quer um relatório completo. Ele precisa comer para recuperar as forças. Você bem sabe que saco vazio não para em pé, completou sorrindo. Eu sei, mano, mas é que faz tanto tempo. A tia, senhora simples, porém perspicaz, endossou o ponto do marido. Isso mesmo, ele precisa se alimentar e depois tirar um cochilo, porque a viagem de ônibus dura quase a noite toda, não é, José? Sim, tia, obrigado. No entanto, meu pai é sempre muito preocupado. Ele sabe que não é necessário, mas é o seu jeito, não é, paizão? Sim, é verdade. Você sabe como é esse pessoal do sítio. Sempre querendo saber como está se saindo o filho na cidade grande. Após mais umas 2 horas de conversa, José retirou-se para descansar, enquanto os tios se despediam felizes, convidando-o para que fosse almoçar com eles durante a sua estada. José deitou-se e seu sono foi agitado por pesadelos. Surgiam entidades que exigiam sua presença na capital no menor prazo possível. Parecia ver Isabel gritando desorientada, sendo por vezes castigada por um homem forte e violento. Despertou aos gritos, suando em bicas. Sua mãe, preocupada, entrou no quarto para ver o que se passava. Filho, tudo bem? O que foi? Só um pesadelo, não foi nada. Talvez o cansaço da viagem e o exagero no almoço. Fique tranquila, estou bem. Você gostaria de um chá de erva cidreira? Talvez possa ajudar, o que você acha? Já disse, estou bem. Respondeu rispidamente. Sua mãe estranhou a forma bruta de sua resposta. Aquilo não era seu procedimento. Tinha a nítida impressão de que aquele não era seu filho. No intuito de não mais incomodá-lo, saiu do quarto, dizendo: caso você precise de algo, estarei na cozinha, está bem? Sim, obrigado. De fato, a intuição materna não se enganara. Apesar de não deter conhecimento específico sobre sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, a situação era no mínimo estranha. Realmente, José estava sendo alvo de manipulação psíquica cada dia mais acentuada pelos obsessores experientes, a quem por sua livre e espontânea decisão se associara. O controle por parte de suas companhias já ocorria inclusive à distância, com aspectos hipnóticos sendo levados a efeito, no intuito de não permitir que ele se envolvesse com ideias positivas,
que distraíssem sua atenção dos negócios escusos que mantinha com Moacir. Mais comprometido do que nunca, reforçava a atuação das entidades pela culpa que sentia em relação ao desencarne de Isabel. Acreditava piamente que tirara a vida da jovem através de um matadouro disfarçado de clínica médica. Essa situação estava agora promovendo uma dor consciencial, que somente a cocaína poderia aliviar. José tentava sair do poço, pulando no precipício. Buscou sua mochila no armário e do fundo falso pegou o pequeno pacote, com quantidade de cocaína suficiente para a semana. Preparou e aspirou certa quantidade, acreditando que poderia sentir-se melhor em relação ao pesadelo que houvera tido, mal sabendo que o pesadelo era, na verdade, desdobramento natural através do sono, onde mantivera contato com as entidades que o envolviam. Ao aspirar a droga, teve por uns instantes a sensação de sentir-se bem, no entanto, a imagem de Isabel surgiu desesperada outra vez em suas lembranças, aprofundando-lhe o mal-estar anterior. Acreditou que um pouco mais da substância poderia melhorar o seu estado e utilizou-a novamente. Dessa vez, como se fora um estalo em seu cérebro, anestesiou-lhe parte dos sentidos e ele começou a sentir-se mais leve e despreocupado. No entanto, o que de fato ocorria era a ação de seu obsessor buscando aliviar-lhe a consciência culpada. Abel, com maestria, falou ao seu fiel escudeiro. Mané, temos que aliviar a pressão que o garoto está se impondo. Promissor como é nos negócios, se deixarmos que algo ocorra com ele, Arlindo vai pegar pesado conosco. Veja e aprenda. Vou utilizar do magnetismo para inspirar-lhe hipnoticamente imagens alegres de sua infância para que ele não exagere com o produto. O outro se aproximou querendo vampirizar José, no que foi impedido de imediato. Afaste-se, seu estúpido. Quer estragar a operação? Se não pode ajudar, não atrapalhe. Contenha-se. Desculpe, Abel, é que tem tanto dentro dele que eu achei que não teria problema sugar um pouco de seus fluidos. Agora é hora de manutenção, seu tolo. Não adianta usar tudo de uma única vez, senão desequilibra o veículo que dá mostra de fraqueza. Quer que a galinha bote mais ovos de ouro, apertando-lhe o pescoço? Após movimentos circulares no centro coronário e frontal de José, este começou a sentir-se mais confiante e tranquilo com as projeções de imagens retiradas de suas próprias lembranças. Com as técnicas magnéticas que Abel utilizava, o rapaz disse para si mesmo. Bem que Moacir avisou que essa, branca, era maluca. Nossa, que viagem! Mal sabia o pobre moço que estava servindo de instrumento cada vez mais útil para os planos obsessivos e criminosos de seus obsessores oportunistas. Capítulo 10. Acidente. Sentindo-se um verdadeiro herói, em virtude da quantidade de cocaína em sua corrente sanguínea, que em seu cérebro alterava substancialmente todo e qualquer senso de risco, José resolveu pular a janela do quarto que continuava sendo seu e caminhar pelo sítio, vestido apenas com bermudas e calçando sandálias. Era final de tarde e o rapaz, totalmente despreocupado, adentrou em um espaço de vegetação mais fechada, esbarrando em uma touceira. Foi quando sentiu forte picada no calcanhar. Olhando ao redor, teve tempo de ver a cabeça triangular de uma cascavel, afastando-se ligeiramente. Em desespero, apertou como pôde o local da picada. Em seguida, tirou o cinto de sua bermuda e providenciou um torniquete, na tentativa de bloquear a ação do veneno na corrente sanguínea. Correu o mais rápido que pôde para casa, entrando esbaforido e gritando por sua mãe. Uma cascavel me picou. Veja se temos soro aqui em casa ou peça para o meu pai me levar para a cidade. Calma, filho. Não temos soro, mas vou ligar para o seu pai imediatamente. Agarrando o walkie-talkie chamou por Sebastião em desespero, que atendeu o mais rápido possível, acompanhado de um dos seus funcionários. O pai, vendo o torniquete improvisado, ficou um pouco mais tranquilo para preparar a locomoção até o hospital. Dirigindo rapidamente, chegaram ao pronto atendimento onde o médico de plantão providenciou o soro antiofídico, higienizando adequadamente a ferida e receitando medicamentos contra possíveis bactérias.
prevenindo efeitos danosos da picada, recomendou repouso por no mínimo 2 dias. Sendo um médico com muita experiência e velho conhecido da família, após o atendimento completo realizado em José, chamou Sebastião para uma sala reservada. Sebastião, meu amigo, conheço você e o seu garoto praticamente desde quando nasceu, estou certo? Sim, doutor. Espero que não entre em pânico com a notícia, porque esses assuntos nos pedem muita calma e paciência para serem tratados. Não estou entendendo, doutor. O menino tomou uma picada de cascavel. Tem mais alguma coisa? Infelizmente, sim. José está fazendo uso de substância química, que poderá ser a heroína ou cocaína. Conheço seus efeitos pela experiência que tenho no atendimento de jovens dependentes químicos. Parece-me, e é quase certo, que não se trata da primeira vez, pelo quadro alterado que demonstra. A notícia abateu Sebastião como se houvesse caído o teto do hospital sobre sua cabeça. Meu Deus, doutor, meu filho é um viciado perdido. Sebastião, controle-se. Não é assim que administramos essa situação. Ninguém está perdido, homem. Necessitamos saber qual o grau de envolvimento que José tem com a substância, tempo de utilização, qual a regularidade do uso e a profundidade da dependência psicossomática. Meu único filho envolvido com drogas. É uma verdadeira desgraça para a família. O que será de sua mãe? Tenho medo que Adélia possa ter um infarto ou algo assim com essa notícia. Você não será portador dela. Como o rapaz precisa de cuidados médicos, aguarde até amanhã. Farei uma visita e conversaremos nós 3, está bem? Sim, está bem. Mas, bem que eu notei um abatimento acentuado desde a hora em que botei os olhos nele, doutor. Entendo. Por agora, vamos ter calma e ganhar tempo para ver no que podemos auxiliar o José. Não se esqueça, Sebastião, de que você educou-o muito bem e nesse momento ele precisa de ajuda e não de reprimenda. Claro, doutor. Farei como o senhor está orientando. Excelente. No momento, vamos aguardar mais algumas horas de repouso para que você possa realizar o transporte dele com segurança. Agradeço muito sua gentileza, doutor. Na dimensão espiritual, Abel e Mané estavam mais tranquilos em relação ao acidente ocorrido. A primeira preocupação foi com o risco de perder o pupilo por uma simples bobagem. Que ótimo que tudo terminou bem, não, Abel? Nem diga, Mané. Se José bate as botas, por um vacilo nosso, estaremos em maus lençóis com o nosso chefe. Pois é, tem razão. Mudando de assunto, Abel, o que faremos agora com esse doutorzinho intrometido? Uma coisa de cada vez, Mané. Vamos nos livrar dele assim que for possível. Está metendo o nariz onde não deve e não vai perder por esperar. Por enquanto, vamos continuar amparando nosso menino. Abel, nós poderíamos ter evitado o acidente com a cascavel. Até certo ponto sim, se não estivéssemos tão distraídos em cheirar com ele. Foi vacilo total da nossa parte. Poderíamos ter sugerido que José ficasse dentro do quarto. Mas, como eu iria saber que seria possível encontrar esse tipo de cobra na região? Quer saber mais? Vamos cortar o assunto para não dar pano para manga, entendeu? Não aconteceu nada. Temos trabalho pela frente. Visitaremos o doutor quando ele estiver fora do corpo durante o sono físico e daremos uma lição nele. Com certeza irá mudar de ideia rapidinho, sobre a visita de amanhã.